Você que já conta o carboidrato do seu filho, sabe o quanto é importante, tá? Saber se a relação de insulina-carboidrato do seu filho está adequada. Controle glicêmico, tá? Todo controle glicêmico que ele é bem feito, que traz um bom resultado para a criança, para aquele adolescente, ele necessariamente precisa de contagem de carboidratos. Isso é uma coisa que eu friso muito com as famílias que eu atendo. Toda família que começa a fazer parte dos meus atendimentos, elas aprendem a contar carboidrato. Por quê? Porque sem a contagem de carboidratos, a gente não consegue aplicar a insulina na dose mais fidedigna possível para as crianças, para os adolescentes. Então, isso é uma condição necessária para o controle glicêmico. E quando a gente fala nessas anotações da contagem de carboidratos, eu quero falar com vocês sobre a contagem de carboidratos, sobre a anotação desses valores de carboidrato na ficha própria para a contagem de carboidratos. Não é simplesmente você anotar numa folha de papel qual foi o alimento que a criança consumiu. A folha para contagem, que a gente chama de caderno para contagem de carboidratos, ele necessariamente precisa da glicemia da criança antes dela se alimentar. Detalhadamente, você vai colocar tudo o que aquele adolescente, que aquela criança comeu, vai aplicar a insulina relativo àquela quantidade de carboidratos que ela comeu naquele horário daquela refeição, e 2 horas depois você vai verificar novamente a glicemia. É com base nessas informações durante o dia inteiro, durante 3 dias, no mínimo, você verificando para a contagem de carboidratos. Glicemia antes das refeições e pós-prandial, 2 horas depois, durante todas as refeições do dia e durante 3 dias, é que nós vamos conseguir avaliar se aquela relação de insulina-carboidrato que você está fazendo para o seu filho está ajustada. E isso, quando não está bem ajustada, impacta muito no controle glicêmico da criança. Então, quando nós falamos nos principais erros cometidos dentro de casa com o controle glicêmico, as anotações para a contagem de carboidratos está em segundo lugar. Porque sem essas anotações de forma adequada, a gente não consegue fazer o quê? A gente não consegue avaliar se aquela relação insulina-carboidrato, se ela está adequada para aquela situação naquele momento. E eu vou falar para vocês já já por que é tão importante a gente ter uma atenção redobrada com as anotações das glicemias, com o controle glicêmico de uma forma geral. Porque isso vai impactar na saúde da criança lá na frente. E é por isso que esse trabalho de formiguinha que os pais fazem diariamente, contando carboidrato, incentivando a criança ou adolescente a se alimentar direito, a fazer uma atividade física, a fazer as anotações do controle glicêmico adequadamente, vão impactar no futuro da criança. Tá? É esse o momento que nós temos, como educador em diabetes, e vocês como pais, de ensinarmos as crianças a importância de fazer esse controle glicêmico.